Olá, meninos e meninas, jovens e jovas de todo o meu Brasil. Bem-vindo a mais uma aula de física. O exercício de hoje é do tema calorimetria e nós vamos falar de troca de calor a partir desse exercício aqui da Unicamp. Vamos lá? Vem comigo. Olha só, ele diz o seguinte: a temperatura de dois corpos, M e N, cuidado para não confundir essas letras com sons parecidos aí, tá? M e N, de massas iguais a 100 gramas. Massas iguais a 100 gramas. Varia com o calor, com o calor recebido de acordo com o gráfico. Então, aqui embaixo, eu tenho um gráfico que mostra a variação de temperatura. Aqui ele usou θ para temperatura, tá? A gente às vezes usa T maiúsculo, mas aqui ele usou θ. Tudo bem? É comum também aparecer. Então, aqui é o gráfico que mostra a variação de temperatura para o calor absorvido de cada um dos corpos. Do M, de mamãe, e do corpo N de navio. Aí ele coloca um ponto e fala assim: colocando N a 10 graus em contato com M a 80, admitindo a troca de calor ocorra somente entre eles, a temperatura final de equilíbrio em Celsius será. Bom, então nós temos que colocar dois corpos em contato e descobrir a sua temperatura final. Então é um clássico exercício de troca de calor. Qual é a diferença desse exercício? Ele não falou da massa, nem da capacidade térmica dos dois corpos e nem do calor específico, mas ele deu a curva de aquecimento dos dois corpos. Pela curva de aquecimento, aliás, ele falou da massa, né? Você não falou do calor específico nem capacidade térmica. Pela curva de aquecimento, eu posso descobrir a capacidade térmica do corpo. E como eu tenho a massa, eu posso descobrir também o calor específico, tá? Então preste atenção, o que é confuso para o aluno? Porque o aluno olha para o gráfico e vê que a temperatura inicial do corpo N é 25. A temperatura inicial do M também é 25. E aí, na segunda linha do parágrafo, vai falar que vai colocar N a 10 em contato com o M a 80 graus Celsius. E o aluno vai pensar, pô, mas qual é a temperatura inicial do corpo? É 25 ou é 10 e 80? Então, meu amor, são duas partes do exercício. A primeira parte você vai usar o gráfico e vai determinar a capacidade térmica ou o calor específico do corpo. É o que você achar melhor. Se você usar a capacidade térmica, você vai usar o Qzão igual Czão ΔT. Se você usar o calor específico, vai usar o clássico Q macete. Tá bom? E depois que você fizer isso, aí você vai para a segunda linha. Vai colocar o N com temperatura 10 em contato com o M com temperatura 80. Tá bom? Então são duas partes separadas. O gráfico você só usa para determinar capacidade térmica e calor específico. Tudo bem? Então vamos lá. Eu até, inclusive, coloquei o gráfico aqui para vocês no próximo slide já. Então está aí na tela o gráfico ampliado, né, para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, com este gráfico, eu posso calcular a capacidade térmica, porque ele me dá temperatura, que é T maiúsculo ou θ, né? Aqui ele está usando θ, em função do calor. E capacidade térmica é justamente quanto de calor o corpo ganhou, dividido por quanto variou a sua temperatura. Então vamos lá, eu vou começar calculando a capacidade térmica do corpo M, o Emão, tá? Czão do M. Quanto de calor o M ganhou? O M ganhou 500, não é? Então, a capacidade térmica do M é 500. Dividido por quanto variou a temperatura do M, ó? Ela era 25 e foi até 50. Então, a variação de temperatura do M é 25, né? 50 menos 25, aumentou 25 graus a temperatura do M. Se eu fizer essa divisão, então eu encontro a capacidade térmica do corpo M como sendo 20 calorias por grau Celsius. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Então agora eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou calcular a capacidade térmica do corpo N. Lembrando que com a capacidade térmica, já que a massa é sempre os dois, você pode calcular o calor específico, mas não precisa. É um passo a menos para você fazer na conta se você usar a capacidade térmica, tá? Em vez de usar massa e calor específico. A capacidade térmica do corpo N vai ser também o calor que ele ganhou dividido pelo ΔT. O calor é o mesmo, olha lá no gráfico, é 500. Só que a variação da temperatura do corpo N, ó, é apenas de 10, porque ela foi de 25
para 35. Então, o Czão do corpo N vai ser 10 calorias para cada... Aliás, 50, né? Perdão. 500 dividido por 10, né? É 50 calorias por grau Celsius. Tá bom? Então, aqui já estou no próximo slide. Veja só, eu terminei a primeira parte, que é determinar a capacidade térmica. Como eu disse, se você quiser calcular o calor específico, não tem problema. Você tem a massa, você pode calcular. Eu não vou fazer isso. Então, agora que eu terminei a primeira parte, agora eu entro no exercício de troca de calor, né? Então, eu começo dizendo lá que a somatória do calor trocado vai ser 0. E neste caso, eu tenho dois calores, né? Eu tenho o calor que o corpo M vai perder e o calor que o corpo N vai ganhar. Então, o calor que o corpo M vai perder, vou chamar de QM. Eu já vou ficar com o azul aqui, que é a cor que eu usei no slide anterior, para o N, que eu vou chamar de QN. E se eu somar esses dois, vai dar 0. Então, qual é a diferença de usar a capacidade térmica ou o calor específico? A diferença vem agora. Se eu uso o calor específico, para calcular o QM, eu vou usar o QMacete. Se eu uso a capacidade térmica, então eu não calculo com o QMacete. Eu calculo com aquilo que eu chamo de Quiquete. Qzão é Czão do M vezes a variação da temperatura dele. E a mesma coisa para o corpo N, porque eu só tenho a capacidade térmica dele. Então, Czão do N vezes ΔT. Se eu somar esses dois, eu vou obter 0. Tá bom? Então, agora eu vou começar a colocar as coisas no seu devido lugar. Se eu quero temperatura final, ela é a minha incógnita, então eu vou ter que abrir o ΔT. ΔT é T final menos T inicial. Então, eu vou ter que abrir ela, porque a minha incógnita está lá dentro. Então, vamos lá, vamos começar. Quem é o Czão do M? É 20, que multiplica o ΔT. O ΔT eu vou ter que escrever assim, ó. T menos a temperatura inicial. Agora, perceba que a temperatura inicial aqui não é mais a do gráfico. Esquece o gráfico. O gráfico passou, ficou na primeira parte. Agora eu estou colocando o corpo M a 80 em contato com o corpo N a 10. Tá bom? Então, a temperatura inicial do corpo M, 80. Fechei o parênteses. Tá? E para o corpo N, o Czão é 50, que multiplica a temperatura final, que é a mesma para os dois, é uma temperatura de equilíbrio, menos a inicial, que também não é 25, né? 25 ficou lá no gráfico, é 10. Tá? Por que 10? Porque o exercício pediu para colocar o M a 80 em contato com o N a 10. Tá legal? Bom, então agora eu vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, né? Aqui é um erro muito comum do aluno, que é multiplicar apenas pelo T, né? Então, por exemplo, o 20 ele vai ficar 20 vezes T, que dá 20T. E mais com menos, 20 vezes 80 também, que dá menos 1.600. A mesma coisa com 50. Vai ficar mais 50 vezes T, 50T. E mais com menos, sinais diferentes dá menos. 50 vezes 10, que é 500, igual a 0. Então, agora ficou uma equação simples, onde eu vou juntar quem tem T e também vou juntar quem não tem T. Quem tem T é o 20T e o 50T, e quem não tem é o menos 1.600 e o menos 500. Vou para o próximo slide para poder fazer isso, tá? Agora eu vou continuar a partir daqui tudo em vermelho, ó. Então eu vou somar 20T mais 50T e vou somar também os dois negativos, que é quem não tem T, ó. 1.500, 1.600, aliás, com menos 500. E tudo isso tem que dar 0. Bom, 20T mais 50T, 70T. E eu devo 1.600 e também devo 500, eu devo um total de 2.100. E agora eu tenho um clássico aqui, né? Isolar minha incógnita. O 2.100 está subtraindo, vai para o outro lado somando 0. Então, claro que vai dar 2.100. E o 70, que está multiplicando a minha incógnita, vai para o outro lado, invertendo a sua operação, ele vai para o outro lado dividindo. Isso é o mesmo que 210 por 7. Se 21 por 7 é 3,
210 por 7 é exatamente 30 graus Celsius. Tá bom? Então, tirando aquela confusão ali das temperaturas iniciais, no início tem o gráfico, não sei o que eu faço com o gráfico, também não é tão difícil resolver aí este exercício da nossa querida PUC da cidade de Campinas. Tá bom? Tem mais exercícios sobre esse tema aqui no canal e até a próxima.